Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nosso tema é Venham as Águas e estamos fazendo as nossas meditações baseadas no Evangelho de João. Já chegamos no capítulo 5 e hoje nós vamos terminar então o capítulo 5, fechando nossos assuntos sobre a autoridade que o Filho de Deus tem sobre tudo e sobre todos. Versículo 35 ao 47, nós vamos fechar o capítulo. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o meu Pai confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, este mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem viram a sua forma? Também não tem palavras dele permanente em vocês, porque não creem naquele que ele enviou? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito a glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer? Vocês não aceitam a glória vocês que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é o próprio Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como então crerão em minhas palavras? Aqui o Senhor prestou uma homenagem a João Batista como a lâmpada que ardia e alumiava. Isso significa que ele era um homem muito zeloso, alguém que tinha um ministério que transmitia luz para outras pessoas e que se consumia na tarefa de mostrar Jesus aos demais. A princípio, o povo judeu corriam a multidão a João Batista. Era uma novidade, uma figura estranha que entrara na vida deles e saíra para ouvi-lo. Por algum tempo eles aceitaram ele como um pregador religioso e popular. Por que então, após aceitar João Batista de maneira tão calorosa, não aceitariam aquele que João anunciara? Eles se alegraram momentaneamente, mas não havia arrependimento. Eram inconsistentes. Receberam o precursor, mas se recusaram a receber o Rei Jesus. O Rei Jesus prestou uma grande homenagem a João. Para qualquer servo de Jesus Cristo, ser chamado de lâmpada que arde e ilumina é verdadeiramente receber o louvor da parte do Filho de Deus. Que cada um de nós, que amamos o Senhor Jesus, desejemos também ser chamas de fogo para Ele, extinguindo-nos a nós mesmos, e que nesse processo levemos luz ao mundo. O testemunho de João não foi maior prova da divindade de Cristo. Os milagres que o Pai lhe confiou testemunham dele, do fato de que o Pai verdadeiramente lhe enviara. Milagres, por si só, não são provas da divindade. Na Bíblia, lemos de homens que receberam poder para realizar milagres e até lemos de seres malignos com o poder de executar maravilhas sobrenaturais. Mas os milagres do Senhor Jesus eram diferentes de todos os outros. Em primeiro lugar, pois ele tinha o poder em si mesmo para executar as obras poderosas,
ao passo que os outros receberam o poder. Outros homens realizaram milagres, mas eles não podiam outorgar a outras pessoas o poder de realizá-lo. O Senhor Jesus não apenas realizou os milagres, como também concedeu aos seus discípulos a autoridade para fazerem a mesma coisa. Além disso, as obras realizadas pelo Salvador eram as mesmas que foram profetizadas no Antigo Testamento a respeito do Messias. E por último, os milagres que o Senhor Jesus efetuou eram incomparáveis no seu caráter, âmbito e número. O Senhor, novamente aqui, ele fala no versículo 37 e 38 a respeito do testemunho que o Pai prestara. Talvez em referência à ocasião em que o Senhor Jesus foi batizado. Naquela hora, a voz de Deus, o Pai, foi ouvida nos céus, afirmando que Jesus era o seu Filho amado em quem ele tanto tinha prazer. Mas devemos aqui acrescentar que na vida, no ministério e nos milagres do Senhor Jesus, o Pai também testificou o fato de que ele realmente era o Filho de Deus. Os judeus descrentes jamais tinham ouvido a voz de Deus nem visto a sua forma, porque não tinham a sua palavra permanente neles. Deus, ele fala aos homens através da sua palavra, através da Bíblia. Esses judeus tinham as Escrituras no Antigo Testamento, mas não permitiram que Deus lhes falasse por meio das Escrituras. O coração estava tão endurecido e seus ouvidos ouviram tardiamente. Jamais tinham visto a pessoa de Deus ou a sua afeição, pelo fato de não crerem naquele que Deus enviara. Deus Pai não tem feição ou aparência que seja visível aos olhos mortais. Ele é Espírito e, portanto, é invisível. Mas Deus se revelou aos homens na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os que creram em Cristo viram a feição de Deus de uma maneira bem real. Os descrentes olharam um para o outro, homem semelhante a eles mesmos. Então, nós vimos aqui no versículo 39 que há duas maneiras a serem entendidas por nós. Em primeiro lugar, havia a possibilidade de o Senhor Jesus falar para os judeus que deveriam examinar as Escrituras, ou poderiam simplesmente especificar o fato de que não examinaram as Escrituras porque pensaram que tendo-a, tinham a vida eterna. Qualquer interpretação desse versículo pode ser possível. Talvez o Senhor Jesus estivesse simplesmente mencionado o fato de que os judeus examinavam as Escrituras e pensavam que por assim estavam recebendo a vida eterna. Eles não perceberam que as Escrituras do Antigo Testamento falavam sobre a vinda do Messias. Estavam realmente falando acerca de Jesus, que ali estava, à frente com eles. É algo terrível pensar que homens, com as Escrituras em suas mãos, podem estar tão cegos. Mas ainda é mais indesculpável que após o Senhor Jesus falar com eles dessa maneira, ainda se recusavam a aceitá-lo, como muitos ainda fazem até hoje. A última parte desse versículo, ele fala com cuidado. São elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Então, isso enfatiza que o assunto principal do Antigo Testamento era a vinda do Messias. A falha na parte dos homens em receber o Filho de Deus aqui volta à sua origem. Esses homens não tinham o amor de Deus em sua vida, isto é, amavam mais a si mesmo em vez de amar a Deus. Se amassem a Deus, teriam recebido aquele a quem Deus enviara, pois rejeitaram o Senhor Jesus, mostraram sua total falta de amor para com o seu Pai. O Senhor Jesus veio em nome do seu Pai, isto é, veio fazer a vontade do Pai, trazer a glória a Ele e obedecê-lo em todas as áreas da sua vida. Se nós realmente amássemos a Deus, teriam amado aquele que procurava agradar a Deus em tudo o que ele fazia.
O Senhor, Ele está nos chamando para que possamos entender aquilo que Ele falou ao povo judeu, que deveriam ouvi-lo e obedecer-lhe quando Ele viesse. Agora o Senhor Jesus viera, mas os judeus falharam em recebê-lo. Assim ele disse que Moisés os acusaria perante o Pai, porque fingiram crer em Moisés, contudo não quiseram fazer o que o Moisés ordenara. As palavras ele escreveu a meu respeito, diz Jesus, são uma afirmação clara da parte do Senhor que está contido nas profecias acerca dele. Se os judeus não quiseram crer nos escritos de Moisés, seria provável, muito pouco provável, que crescem nas palavras de Jesus. Que nós possamos entender como é importante nós guardarmos as Escrituras em nossas mentes e nossos corações, para que possamos, então, viver a nossa vida e ter vida por meio de Cristo, porque a própria palavra tem um nome. A palavra é Jesus. O Logos é Jesus. O Verbo é Jesus. E aqueles que têm a palavra têm Jesus e têm vida eterna. Que Deus abençoe você. Amanhã continuaremos falando a respeito, então, dos milagres de Jesus. Vamos entrar no capítulo 6 do Evangelho de João. Deus abençoe você. Até lá!